A Bíblia conta a grande história de Deus que envolve a todos nós, creiamos ou não. Tudo começa com Deus fazendo um lar perfeito e acolhedor para a humanidade. Depois de criar coisas tão maravilhosas, que mostram a sua bondade, Ele nos fez a sua própria imagem. Deus nos amava como seus filhos e nos deu tudo o que necessitávamos. O plano era que vivêssemos em comunhão com o Senhor e cuidássemos de tudo que Ele fez, com amor e gratidão. E assim foi por um tempo. Porém, as primeiras duas pessoas, Adão e Eva, fracassaram nesse propósito. Deus tinha um inimigo, e este enganou Adão e Eva. Fez com que pensassem que não precisavam de Deus, que poderiam se virar sozinhos, saber tudo sem prestar contas a Deus. Rejeitaram ao Criador como seu Rei e Senhor. Assim se distanciaram de Deus ouvindo a serpente e a si mesmos. Quando comeram do fruto, que Deus havia proibido, o homem e a mulher morreram espiritualmente. E fisicamente também morreriam, aos poucos caminhavam para o fim. Toda a terra foi amaldiçoada com a entrada do pecado no mundo. Deus ficou triste com isso, mas essa escolha não o surpreendeu. Ele já tinha preparado um plano alternativo para o grande problema do pecado. Um descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente, isto é, acabaria com a influência do inimigo no mundo e restauraria o reino de Deus como no início. Essa foi uma incrível promessa, mas Eva e Adão foram expulsos do paraíso. Agora a vida não seria tão fácil. O trabalho duro, a dor, o sofrimento, a violência e a morte seriam a consequência pela sua má escolha, de viverem independentes de Deus. O tempo passou. A maldade se espalhou por todo o mundo. Destruição e morte foram o resultado do pecado de todos, mas ainda havia a promessa de esperança de um Salvador. Deus escolheu um homem, o chamou e prometeu que, através da sua descendência, seriam abençoadas todas as famílias da terra. Abraão creu e isso o justificou diante de Deus. A história continuou com o filho, Isaque, e 12 netos do patriarca Abraão. A fé foi o diferencial para essa família. Mesmo com seus erros, Deus cumpriu a sua promessa. Livrou-os da escravidão num país estrangeiro, Egito, e deu-lhes a terra que havia prometido. De uma só família, Deus formou a nação de Israel. O Senhor ensinou claramente como o seu povo deveria viver para Ele. Escreveu a lei e todos os seus mandamentos, para que seu povo aprendesse e vivesse de modo santo e fiel, que lhe agradasse. Líderes, juízes e profetas importantes se levantaram para guiar o povo, mas a promessa do grande libertador ainda era esperada pelos mais fiéis. Da linhagem de um desses, o rei Davi, Deus prometeu que viria o prometido, Messias, o príncipe da paz, que teriam um reino eterno. Porém, mesmo o povo escolhido por Deus pecava, se afastando do Senhor e das suas orientações. A nação de Israel foi castigada pelas suas más escolhas e acabou por ser dominada por outras nações. Foi levada cativa, o que fazia lembrar ainda mais a promessa do grande Salvador que viria, o Emanuel, Deus presente conosco. Depois de um tempo de silêncio, a promessa se cumpriu. A palavra de Deus encarnou e veio morar junto das pessoas para ensiná-las na prática toda a vontade de Deus. Jesus é o prometido, nascido milagrosamente de uma virgem para salvar a todos do pecado e do poder do mal. Ele é o prometido desde o início. Jesus não só cumpriu toda a lei de Deus, como também é o caminho que nos leva à verdade e vida de Deus. Jesus pagou o preço da justiça de Deus, recebendo em si mesmo o castigo da ira divina pelos pecados. Por isso, ele morreu de forma maldita, numa cruz no lugar de todos. Jesus ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte e o diabo. Ele apareceu aos seus discípulos e a muitas outras pessoas, provando que ele era o Filho de Deus. Ele deu a eles a missão de levar o seu evangelho a todas as nações e prometeu que estaria com eles sempre, até o fim dos tempos. Ele subiu aos céus, mas enviou o seu Espírito Santo para habitar nos corações dos que creem nele.
O Espírito Santo nos ajuda a entender a palavra de Deus, a viver de acordo com a sua vontade, a testemunhar do seu amor e a esperar pela sua volta. A Bíblia termina com o livro de Apocalipse, que revela o que acontecerá no futuro. Jesus voltará para julgar os vivos e os mortos e para estabelecer o seu reino eterno. Haverá uma nova terra e um novo céu, onde não haverá mais pecado, nem dor, nem sofrimento, nem morte. Deus habitará com o seu povo e enxugará toda lágrima dos seus olhos. Será o cumprimento da promessa de Deus desde o início, de restaurar todas as coisas e de viver em comunhão com os seus filhos. Essa é a grande história de Deus, que ainda está sendo escrita. Nós fazemos parte dela e temos uma escolha a fazer: aceitar ou rejeitar o amor de Deus, que se manifestou em Jesus Cristo. A história da Bíblia passa uma mensagem de amor, salvação e esperança. Ela mostra como Deus criou o mundo e as pessoas, e como elas se afastaram dele por causa do pecado. Mas Deus não desistiu da humanidade e enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz e ressuscitar, pagando o preço pelos nossos pecados. Quem crê em Jesus recebe o perdão e a vida eterna e passa a fazer parte da família de Deus. A Bíblia também revela o plano de Deus para o futuro, quando Jesus voltará para julgar o mundo e restaurar todas as coisas. Então haverá um novo céu e uma nova terra, onde Deus habitará com o seu povo, e não haverá mais sofrimento nem morte. A Bíblia é a palavra de Deus, que nos ensina a conhecer a Deus, a amá-lo e a obedecê-lo. Ela é a fonte de verdade, fé e esperança para todos os que a leem e a praticam. Obrigado por assistir até aqui. Nos apoie com sua inscrição e, se você gostou desse vídeo, curte e compartilhe com seus amigos. Deus o abençoe.